É exatamente isso que eu estou te dizendo. Para de definir meta. Para de focar em resultado. Eu quero te falar uma coisa que é algo que eu tento explicar sempre para todo mundo que está querendo melhorar o seu nível de produtividade. Quase a totalidade dos métodos de produtividade que a gente conhece foca nisso. Faça a meta SMART, e aí define uma coisa e outra, desenha, coloca exatamente o resultado que você quer alcançar, define os números certinho. Gente, olha, cognitivamente, neurologicamente, isso é o maior erro que a gente comete. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em resultado, o resultado, por mais que a gente desenhe o processo, passo a passo, planeje, o resultado nunca depende 100% da gente. Existe uma série de variáveis que podem ocorrer durante o trajeto ali da temporalidade que a gente definiu e o resultado pode não acontecer. E aí o que acontece? A gente fica frustrado, aí vem uma crise emocional, aí vem um peso, uma sensação de impotência. É ou não é difícil você definir um resultado, trabalhar duro por aquilo ali e o resultado não vir? Então, qual que é o caminho? O que a gente tem que fazer se a gente quiser setar a nossa mente e ter produtividade de verdade? A gente não deve nunca focar no resultado, focar na meta. Mas existe uma forma da gente realmente se manter produtivo. A gente foca onde? No comportamento. Porque o comportamento depende 100% de nós. O comportamento depende 100% de você. Vou dar um exemplo. Se você define, em 2024 eu vou perder 10 quilos. Aí você definiu ali a sua meta, 10 quilos e tudo mais. Só que aí ao longo do ano acontecem muitas coisas, de repente uma questão clínica, de repente um fator estressante, de repente uma mudança de cidade, um monte de coisas que podem acontecer e que você não vai ter como mexer naquilo ali e aquilo vai interferir no seu resultado final. Agora, se você define em 2024 eu vou diminuir o consumo de açúcar, em 2024 eu vou consumir mais água, em 2024 eu vou reduzir o consumo de gordura, eu vou eliminar a farinha branca, isso tudo são coisas que você pode fazer e manter independente dos acontecimentos. Não tem nada que te obrigue a comer açúcar se você decidir que não vai comer açúcar. Não tem nada que impede você de ter uma rotina saudável se você definir que vai ter. Agora, quantos quilos que você vai perder depois disso, o reflexo que isso vai ter na sua saúde, vai ser um processo gradativo, mas o resultado virá. Entende como que muitas vezes a gente foca na questão errada? Quantas vezes as pessoas focam no resultado? Por exemplo, reserva financeira. Quantas vezes a pessoa fala assim, esse ano eu quero fazer uma reserva de 50 mil reais. E aí acontece uma série de coisas ao longo do caminho, aí chega no final, ela não consegue aquele montante definido, e aí geralmente o que acontece? A pessoa desiste, ela fica desanimada, ela começa a achar que o custo daquilo que ela se propôs a fazer é muito alto comparado ao resultado. Agora, se ela foca em definir melhor as coisas que ela vai fazer com o dinheiro, se ela define como que ela vai priorizar as aquisições, coisas que ela pode fazer, isso independente do que ela está ganhando, que seja 100 ou que seja 200, que o foco dela seja guardar 50 mil ou guardar 10 mil, o comportamento vai ser o mesmo. Então, se você quer ser produtivo, se você quer ter condição de gerenciar e de sim se tornar autor, protagonista das decisões da sua vida, foque no comportamento. Porque quando você foca no comportamento, a gente vai para um outro patamar que é o mais importante nessa jornada, que é atingir o nível da identidade. Porque quando você fala que vai se comportar de uma determinada forma e não se comporta, aí nós já estamos falando de uma questão de identidade. A gente já está precisando avaliar como que você se vê, que tipo de crença que conduz você. E quando a gente chega no nível da identidade, aí sim a nossa vida muda de uma forma extraordinária. Infelizmente, tem muitos profissionais aí que acabaram trazendo um certo ar de deboche e transformando até em meme muitas abordagens do mundo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Mas, gente, por mais que as pessoas critiquem, por mais que tentem falar com você que isso é conversa fiada de coach, de palestrante, por mais que tentem desmerecer, uma coisa é fato, o autoconhecimento sempre vai fazer diferença na sua vida.
Não interessa a maneira que você vai adquirir autoconhecimento. O que interessa é que ele sempre vai fazer a diferença na sua vida. Se conheça, porque se você determina um determinado comportamento na sua vida e você não mantém aquilo, há algo que precisa ser avaliado na sua identidade. E isso é uma questão muito pessoal. E é exatamente o conhecimento, o fortalecimento da nossa identidade que sustenta os nossos comportamentos. E aí sim, a partir da sustentação dos comportamentos, é que a gente atinge todo e qualquer resultado que a gente almejar na vida. Livre de temporalidade, livre de métricas, mas simplesmente consciente que primeiro você muda, primeiro você se conhece, primeiro você faz valer aquilo que tem sinergia com quem você, com a pessoa que você se enxerga no espelho, e aí sim, só depois você começa a usufruir dos resultados, entende? Isso é uma coisa que eu chamo de contexto de reverberação. Você precisa viver num contexto que reverbere as coisas que você precisa e quer alcançar. E esse contexto de reverberação, ele começa pelo comportamento, porque o comportamento é a única coisa que você tem 100% de autonomia de determinar na sua vida. Eu quero terminar dizendo o seguinte: as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E se a gente está permitindo coisas que são ruins pra gente, a gente está com um problema no nível da identidade. Então vamos resolver isso aí. Vamos nos educar para existir. Eu sempre falo, eu sempre repito aqui que educação existencial é aceitar a vida como professora. E a vida hoje está te convidando. Foca no seu comportamento. É a única coisa que você tem 100% de autonomia. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que as pessoas estejam fazendo com você. Quando você tomar uma decisão de que você vai se comportar assim, ou que você vai se deixar de comportar de determinada maneira, ninguém te demove se você estiver comprometido com você mesmo. Se educar para existir é aceitar a vida como professora.